Já que a gente está falando de eleições e a gente está falando do pode e não pode, a minha foto antiga, a minha foto velha, o meu título de eleitor, minha carteirinha do Clube da Sinuca, pode e não pode. Eliana Passarelli está conosco aqui, ela é secretária de Comunicação Social do TRE de São Paulo, tem nos ajudado também muito aí ao longo das últimas semanas, né, tirando dúvidas dos ouvintes, e a gente vai continuar tirando dúvidas porque são muitas as que continuam chegando. Eliana, bom dia para você, obrigado por atender a Band News FM aqui neste sabadão, véspera de eleição, tudo bem? Tudo bom? Bom dia, Ivan. Bom dia, Débora. Bom dia a todas e todos. É isso. Eu queria começar já por esse assunto que a gente está falando, né? Do documento oficial com foto, né? Apesar de parecer, vale muito a pena bater nessa tecla, repetir informação, audiência rotativa do rádio. A gente falou aqui, documento com foto. Que documentos podem ser esses? O e-título, aquele que não tem foto, tem que levar o documento junto. O que o eleitor precisa levar na hora de votar, Liane? Então, o documento de identificação com foto, ele é obrigatório para identificação, mesmo para aqueles eleitores que têm a biometria. Então, pode ser a carteira profissional, o RG, a carteira de motorista, o certificado de reservista, que também tem foto, e o e-título, desde que o eleitor tenha feito a biometria, porque naquele momento é colhida a foto. Então, também serve como documento de identificação, porque é uma via digital do título. O título de eleitor não é obrigatório, mas é recomendável, porque tem o número da sessão eleitoral do eleitor e facilita a identificação dentro do local de votação. Muitas vezes o local é muito grande, a sessão pode ter sido remanejada dentro do próprio local de votação, então facilita a identificação desse eleitor nesse local. Agora, mesmo às vezes um documento vencido, ele é aceito, desde que tenha, o mesário ele tem que fazer uma identificação visual ali quando o eleitor chega, né? Então nós aceitamos também. O que a gente estava falando daquela foto antiga, então fica claro, né? Muito bem. Em relação à biometria, a senhora citou o cadastramento biométrico, tem alguns ouvintes preocupados. Ixi, eu não fiz, e agora? Vou poder votar? Só para a gente esclarecer e tranquilizar esse eleitor. E qual é a diferença para quem fez e quem não conseguiu fazer a biometria? Bem, no estado de São Paulo nós teremos a identificação híbrida, ou seja, quem fez a biometria vai ser identificado pela biometria. Mostra o documento de identificação, em seguida nós coletamos as digitais. Agora, quem não fez vai ser identificado só com documento de identificação com foto. E nós temos também a novidade neste ano que nós importamos biometrias do Denatran, no caso do estado de São Paulo, porque no país alguns estados importaram também de outros órgãos. Então, às vezes o eleitor não fez a biometria, mas haverá no caderno de votação essa anotação, que ele tem biometria importada do Detran. Aí, no momento da identificação, nós vamos usar a biometria com esse eleitor e tentar validar essa biometria. Se der tudo certo, esses dados vêm para o nosso cadastro e esse eleitor não terá que comparecer ao cartório eleitoral para colher a biometria. Isso é permitido pela Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Então, nós queremos facilitar a vida do eleitor, já que o órgão público já tem essa biometria, né? Por que fazer o cidadão comparecer novamente a outro órgão para colher a biometria, tá? Então, essa é uma novidade também dessa eleição. Isso é bom, facilita bastante, né? Essa intercambiabilidade com o Denatran, ela também serviu para quem transferiu o título? Eu estou perguntando isso porque aí é uma questão pessoal mesmo, porque eu coletei a biometria em Brasília, onde eu era eleitor, e fiz a minha mudança para São Paulo. E aqui todos os meus dados já estão no título, cadastro biométrico, tem foto, tudo. Então, essa intercambiabilidade ajuda, né, nessa hora também. Há uma previsão para quando todo mundo aqui em São Paulo, Eliane, terá a biometria, já poderá votar com o cadastro biométrico? O maior colégio eleitoral do país, imagino que seja um desafio também, né, cadastrar todo mundo. Sim, é um grande desafio e a pandemia acabou atrapalhando um pouco, porque nós paramos essa coleta. São Paulo já tem 67% de cadastramento biométrico, né? Nós temos ainda que completar esse cadastro, mas nós pretendemos trabalhar com essa importação desses dados para facilitar esse trabalho. Então, agora passando a eleição tudo mais, reabre o cadastramento eleitoral e nós vamos intensificar os esforços para tentar conseguir o 100% o mais breve possível. Quer dizer, essa informação é importante, né? Apesar da biometria, né? Apesar da digital, também é necessário apresentar o documento oficial com foto, né? Só para ficar claro. Sim, tem que apresentar. É uma nova etapa a biometria. Ela dá mais segurança ainda a essa identificação. Então, o eleitor é identificado com o documento, aí é buscado o título dele no microterminal, que é aquele aparelho que fica com o mesário.
Aí já facilitou, porque já buscou. Aí a gente pega e colhe a biometria do indicador, do dedão, né? Dedão e o indicador das duas mãos. E são 4 tentativas, inclusive. Caso não consiga com o primeiro, a gente tenta mais 3 vezes. Aí sim, identificando, é liberada a urna eletrônica. Eu lembro que até na primeira eleição que tivemos com biometria, não aqui em São Paulo, mas no geral, alguns lugares, né, havia até um aviso dos TREs locais de que poderia aumentar um pouco o tempo de votação justamente por causa dessa identificação, né? Mas as coisas foram melhorando, foi ficando mais ágeis, né, em relação a isso. Mas é muito importante a biometria, porque, então, se o eleitor é identificado pela biometria, ele não precisa assinar o caderno de votação, tá? Mas se der algum problema ali na identificação, aí ele vai ter que ser pelo processo normal. E a biometria, ela é muito importante, porque ela trouxe mais segurança para essa identificação. Então, aquele problema, por exemplo, às vezes o eleitor vai votar e já assinar o caderno de votação, né? Então isso acaba eliminando vários erros também, que às vezes ocorriam nas mesas receptoras de votos. Gente, isso sempre tem, né? Nas coberturas aqui, bem lembrado, sempre tem um caso de alguém chegar lá e falar: ih, assinaram no meu lugar, e agora? O que eu faço, né? Se isso acontecer, qual que é a orientação? Bem, então, às vezes assinaram, mas isso não significa que o eleitor não votou, porque se o título não foi digitado no terminal do mesário, a pessoa, mesmo tendo assinado lá, ele vai digitar o título, aparece que não votou, né? Porque o microterminal tem todas essas informações para o mesário, então ele pode votar normalmente, tá? Porque dificilmente o mesário vai colocar o título errado, né? Porque o que pode acontecer é isso: se houver a digitação nesse aparelho que fica com o mesário de um título errado, que caia de outro eleitor, aí que dá esse problema, tá? Então, assim, a gente pede muita atenção, principalmente nessa identificação, quando o eleitor chega, apresenta o documento, ele tem o número do título no caderno de votação. Então, prestar bastante atenção também quando o eleitor assina, se ele está assinando no nome dele mesmo, se não está assinando no nome acima ou no nome abaixo. Mas o processo eleitoral, ele é gigantesco, né? No estado de São Paulo são 34 milhões de eleitores. Então, às vezes, acontece um problema ou outro. Nós temos trabalhado para sanar esses problemas, mas, às vezes, também, alguma situação, ela é inevitável. É um prejuízo para o eleitor, nós sabemos, né? Nós lamentamos muito essas situações, mas, por vezes, pode ocorrer um ou outro. Tem ouvinte perguntando, fala que o pai tem 94 anos, portanto, não seria mais obrigado a votar, mas ele afirma que quer participar só no segundo turno se houver. É possível votar no segundo turno sem ter votado no primeiro? Sim, são turnos independentes, não há problema nenhum. O eleitor estando com a situação regular, ou seja, o título em vigor, ele pode votar. Mas aí, nesse caso, precisa justificar o primeiro turno, já que ele já tem 94 anos e não seria obrigado? Como é que fica? Ou só comparecer normalmente no segundo turno? Não, só comparecer normalmente. São turnos independentes, não precisa... Quem tem o voto facultativo, se não vota, também não precisa justificar. Tá? E mesmo porque nem as outras pessoas também, né, no geral, porque está no prazo de justificativa ainda, né? Certo. No caso do primeiro turno, vai até 1º de dezembro a justificativa. Muito bem. O TRE aqui de São Paulo criou algum mecanismo. Eu estou vendo muitos ouvintes mandando mensagens aqui, falando sobre mensagens que têm recebido, sobre o processo eleitoral. Enfim, muitas vezes o que a gente mais recebe aqui, sabe, Eliana, é mensagem assim: isso aqui é verdade? Recebi isso aqui. Vocês sabem confirmar se é verdade? Tem algum caminho para que essas pessoas, né, os eleitores, possam eventualmente comunicar ao TRE de alguma mensagem suspeita, alguma atitude suspeita no dia da eleição, e também tirar dúvidas, né? Essas dúvidas que a gente está tirando aqui, obviamente, a gente está pegando aqui uma mensagem ou outra, mas que haja também algum portal ali em que a pessoa pode tirar essas dúvidas, ver o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode? Sim, nós temos vários caminhos. Em relação ao processo eleitoral, o TSE tem um sistema de denúncia contra a desinformação sobre o processo eleitoral. Tem também o WhatsApp do TSE, que é um tira dúvidas. Eu posso até dar o número aqui, que é o 61996371078.
Basta a pessoa dar um oi ali, o robô já começa a conversar com o eleitor. Neste WhatsApp tem muitas informações, tem um tira-dúvidas muito bom, tem também tem um fatos boatos, então todos os boatos, esses mais recorrentes, nós estamos colocando tudo ali, os tribunais informam, tal, e o TSE publica. Então é bastante interessante, porque assim, realmente, nesta reta final, nós estamos tendo uma avalanche de desinformação. É impressionante, porque são coisas tão absurdas, assim, muitas vezes as pessoas acreditam. Então é muito importante que as pessoas realmente sigam as redes sociais também, aqui do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, porque a gente publica, do TSE, que nós temos usado as redes também para desmentir essas desinformações, que acabam desinformando o eleitor, quer dizer, acabam influenciando na formação da opinião dele sobre o processo eleitoral. Então é muito importante. E temos também o Pardal, que é um aplicativo que as pessoas aí podem denunciar propaganda irregular. Então, por exemplo, passou agora, eu mesma passei, vi num viaduto uma faixa fixa. Isso não pode, a propaganda, não existe mais essa propaganda fixa de faixas em viadutos, pontes, passarelas. Só é permitida a propaganda móvel, aquela que o eleitor, que o candidato faz, que segura a faixa, depois recolhe. Não pode ter nada fixado em bem público. Então ele pode denunciar pelo Pardal, tira uma foto e manda. Que esse candidato depois vai ser advertido sobre isso. É bem lembrado, desculpa, Débora, tinha esquecido mesmo do Pardal, a gente nem falou disso hoje, mas é verdade, funciona e funciona bem. Mas só para dar um exemplo aqui, né, do que a Eliana está falando, a nossa ouvinte Isilda falou que recebeu lá uma mensagem no WhatsApp que dizia que quem só votar para presidente vai ter o voto anulado, quer dizer, uma coisa maluca, né? Então não acredite nisso, acesse, eu vou só repetir o telefone aqui, Débora, para você conversar lá com o bot do TSE, tirar suas dúvidas e também entrar nessa sessão que a Eliana falou do boato, né? O Fatos e Boatos, DDD 61 9963 71078. 9963 71078, DDD 61. Ia desmentir justamente essa informação, né? Que para votar em um só cargo, por exemplo, você anula o voto de jeito nenhum, né? Eu acho que as pessoas, assim, tudo começa com uma confusão que alguém faz. Porque, por exemplo, você tem tem a ordem de votação. Então, primeiro é deputado federal, depois é deputado estadual, né? Senador, governador e, por último, presidente da República. Para chegar no voto de presidente da República, você tem que passar por todos, né? Então, assim, o eleitor que não quer votar para algum cargo, ele tem que dar alguma solução ali, né? Ele tem que votar ou vota na legenda, ele tem que votar, ele não tem como pular e votar só para presidente. Então, assim, acho que algum boato começa dessa forma e as pessoas vão criando essas teorias sobre a votação. Mas as pessoas já conhecem a urna, há muitos anos que nós utilizamos, não mudou nada em relação à votação. O que mudou este ano, a gente tem um delayzinho, então, porque assim, em 2018, os eleitores reclamavam muito que não viam a foto do candidato. Por quê? Votavam muito rápido. Aí, quando confirmavam, estava carregando ainda, mas a urna já encerrava. Agora, o TSE resolveu colocar um delay, por exemplo, se você vota para deputado federal, você só consegue confirmar quando carregou a foto. Dependendo do modelo da urna, isso é muito rápido. Dependendo do modelo, demora um pouquinho mais. Mas, assim, são segundos. Aí você confirma. Então, se você apertar o confirma e ainda não carregou a foto, ele não funciona. Tá? Essa é a novidade. Aí já criaram uma teoria da conspiração sobre isso, porque estava, né, confira seu voto. Mas esse confira seu voto na urna 2020 é tão rápido que às vezes você nem vê. Aí depois vê, confirma, vem outra inscrição. Que as pessoas nem leem, é muito intuitiva a urna. As pessoas vão votando e vão confirmando, né? Mas não teve nenhuma mudança no jeito de votar, a não ser o voto de legenda, que for votar na legenda. Ou seja, está votando para contribuir para que aquele partido eleja mais candidatos, aí tem 2 confirmas. Mas também é bem intuitivo, é rápido, para ter certeza que ele queria votar na legenda mesmo. Então, votou ali no número e vai aparecer, confirma, né, para confirmar esse voto. Aí você dá outro confirma.
Bom, sobre prazos, tem ouvinte perguntando se ainda dá tempo de fazer a biometria e tem gente preocupada, a gente esclarece que se você não fez a biometria não tem o menor problema. E ainda em relação a prazo, sobre o e-título, né, o aplicativo para baixar, o ouvinte falando, quer dizer que eu não posso mais baixar, né, na última hora, ou é atualização, só para a gente esclarecer isso, Eliana. Até hoje, às 23h59. E se for muito antigo, também fazer atualização. Porque amanhã é muito congestionado, então o prazo ficou até hoje às 23h59 para baixar o e-título. E a biometria não dá mais tempo, já foi, né? Biometria já foi, né? Nem fizemos em 2020. Por causa da pandemia, né? Só porque realmente quem já colheu é identificado pela biometria e naquelas situações que eu disse da biometria importada também, que nós vamos tentar validar. Gabriel vai ser mesário e ele está preocupado, diz que não recebeu orientações. Eu não sei minha função na zona eleitoral, eu não sei o horário correto de entrada para a função. Será que podem passar algumas informações para o mesário? É o Gabriel. Como é que é feito esse treinamento, essas orientações? Como é que são feitas? É feito pelo cartório eleitoral. Ele deve entrar em contato com o cartório eleitoral dele, mas fica tranquilo, provavelmente ele não é presidente da mesa receptora, porque os presidentes sempre são todos treinados, até presencialmente, porque é o treinamento virtual pela internet e há também o treinamento presencial. Mas, com certeza, o presidente da mesa passará as orientações para ele. Os mesários chegam às 7 horas da manhã nos locais de votação. Tem uma série de procedimentos antes do início da votação, mas é interessante ele entrar em contato também com o cartório eleitoral dele, mas foi dado o treinamento, sim. Aliás, tivemos um crescimento bem grande dos mesários voluntários, né, das últimas eleições para cá. Eliana, para a gente terminar, já te agradecendo muito, viu? Atenção aqui com o nosso ouvinte, em relação ao que todo mundo quer saber, né? Resultados aqui em São Paulo, né? A gente costuma ser um estado que demora mais, demora menos, tem uma previsão, o TRE trabalha com alguma previsão de horário para a gente já saber exatamente se teremos, ao que tudo indica sim, mas se teremos o segundo turno, quem estará no segundo turno, quem são os deputados eleitos aqui no estado de São Paulo? Bem, então, nós não gostamos muito de dar prazo, porque às vezes pode ter alguma intercorrência. Uma frustração, né? Muita ansiedade, né? Vamos falar que estão atrasados, e na verdade é tudo muito rápido, né? São Paulo não é que demora mais, mas São Paulo tem um volume muito grande de dados, né? Nós representamos 22% do eleitorado, então isso às vezes demora um pouquinho mais. Nas eleições de 2014 e 2018, nós levamos mais ou menos 6 horas, ou seja, por volta das 11 horas da noite nós tínhamos encerrado, porque para a Justiça Eleitoral só termina quando entra a última urna, né? O último boletim de urna. Mas um resultado bastante delineado, nós costumamos ter por volta das 10 horas da noite, 10h30, você já tem um resultado bastante expressivo. E trabalhamos com essa expectativa, desde que não haja nenhuma intercorrência, nenhum problema que atrase essa transmissão de dados e essa totalização. É porque é isso, né, Eliana? O sistema eleitoral brasileiro é tão rápido e tão bom e elogiado mundo afora que a gente ficou mal acostumado, né? Então, às vezes, 11 horas da noite não é muito tarde. Tem um país que demora 7 dias para contar voto. Então, você imagina, né? É muito rápido mesmo que seja 11 horas da noite, meia-noite, enfim. É um processo muito, muito bem feito aqui no Brasil.